Então, agora, oficialmente, uma muito boa noite, pessoal das turmas 207 e 208 do Colégio Odila. Nós vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Essa aula é a aula de número 10, e hoje são 29 de junho de 2021, e estamos numa terça-feira. Bom, o assunto das nossas aulas, durante algum tempo, ele vai ser de trigonometria, que é o assunto de hoje. Então, aqui eu quero dar o bem-vindo ao Leonan Machado, que me parece que é a primeira vez que está aqui conosco. Que bom, seja bem-vindo à turma. Leonan, eu vou rapidamente só explicar para o Leonan e já vamos para a aula. Leonan, isso, Leonan. Nós temos uma combinação assim, Leonan. Assim que a gente inicia a gravação da aula, a gente usa o chat, que nem o senhor acabou de usar, botando o número da sua turma, tá? Por que isso? É que, ao término da minha gravação, eu recebo lá da SEDUC, o Google Sala de Aula que manda, na verdade, né? Manda o vídeo e um relatório do pessoal que esteve na sala de aula, desde que ele tenha usado o chat. E aí a gente combinou de colocar o número. Eu vi que o senhor já escreveu boa noite ali, mas eu peço que digite só o número da turma. Eu não me lembro, Leonan, se o senhor é da 207 ou da 208. O André, isso, Leonan, ótimo, assim mesmo, nota 10. André, tu já está por dentro dessa nossa combinação sobre a presença na aula, de colocar lá? Acho que sim, né? Valeu, André. Muito obrigado. Então, vamos para a aula, né, pessoal? Vamos propriamente para a aula. Então, nós estávamos estudando trigonometria, estávamos vendo as razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente num triângulo retângulo, tá certo? Então, eu vou ali para o quadro. Quando eu estiver lá no quadro, pessoal, eu não consigo ler o chat. Quando eu estou lá no quadro, eu vou ligar o monitor auxiliar, não, vou deixar desligado, mas aí vocês abrem o áudio, tá? Pessoal, quando eu estiver no quadro ali, quem está com celular tem que botar ele na posição deitado, né? Na posição de paisagem para poder ver bem o quadro. Qualquer problema de visualização, vocês me avisem, tá? Vamos, então, alternar para o quadro, onde eu vou fazer o primeiro exercício da aula de hoje, tá? E a gente faz o exercício, eu venho para cá ver se tem alguma dúvida com vocês. Um minutinho, por favor. Ok? Tá lá o quadro, tá? Um minutinho só. Deixa eu pegar o papel aqui. Tá bom. Ótimo. Olá, pessoal. Acredito que vocês estejam me vendo bem. Então, na aula passada, a gente começou esse estudo e eu postei lá no Google Sala de Aula e vou colocar hoje de novo, tá? Em cada aula eu coloco. Existe lá um material explicativo, que é esse aqui. Eu sei que não dá para ler, pessoal, só estou mostrando. Esse material explicativo está lá no Google Sala de Aula. São 3 folhas que estão sobre lista 03. Tá, essa lista não é a tarefa. Não confundam lista de exercícios com tarefa. A lista de exercícios são exercícios para a gente fazer na sala de aula ou vocês fazerem em casa, perfeito? Então, não são exercícios para fazer e me enviar. Claro que pode usar e conversar comigo, tirar alguma dúvida lá no nosso grupo de matemática, que eu sempre reforço o convite para que todos participem do grupo. Então, nessa lista de exercícios,
tem os exercícios. E eu vou fazer um deles, tentando explicar passo a passo como é que a gente faz isso aí, tá? Então, o exercício é da letra C, tá? Então, um minutinho aqui, pessoal. Não deu para deixar desenhado aqui, porque antes da aula de vocês, eu tenho aula com outra turma. Aí eu uso o quadro e tenho que apagar. Por isso que eu não desenhei, tá? Então, eu vou desenhar, vou ficar um minutinho de costas para vocês, o que tem lá, o exercício de letra C. E eu vou tentar explicar tudo para vocês, passo a passo. Professor. Então, lá nesse exercício, um minutinho já vou atender. Pois não. Tem uma aluna da 208 que está pedindo autorização para entrar. É verdade. É a Bianca, né? E também a Paloma. E a Paloma, deixa eu ver. Um minutinho, pessoal, da paciência de vocês. A Bianca acabou de entrar. A Paloma vai ter Boa noite, professor. Oi, Bianca, tudo bom? Boa noite, tudo. Comprou muito ontem no Zafari, tudo? Ontem não. Tá bom. Cadê a Paloma? Puxa vida. É que pede essa permissão, ela fica alguns segundos na tela. Depois ela desaparece. Eu falei para ela pedir para entrar de novo. Isso. Por favor, Karen. Muito obrigado, Karen. Valeu. E eu não sei por que... Ah, tá ali o Franco. Pronto, o Franco já entrou. Pelo menos já dei a permissão. Ok, o Franco já está na sala. Boa noite, Franco. Boa noite. Não esqueça de registrar a sua presença. Sabe como é que é, né? Não. Não? É assim, Franco. Nós, usando o chat, assim como a Bianca fez, deve ter aparecido para vocês, porque o chat também fica aparecendo alguns instantes. O senhor coloca apenas o número da sua turma. Isso, agora... isso aí, Franco, tá? E só pode fazer, e basta uma vez, tá? Quando tiver aqui no canto esquerdo da tela de vocês, seja do notebook, ou seja do celular, ou tablet, a palavra gravando. Só um minutinho que eu já vou para o quadro. Karen, conseguiu contato com a Paloma? Sim, eu mandei no grupo, mas não sei se ela viu. Né? Poxa vida. Eu vou ter que voltar para o quadro e corre isso aí. Existe uma maneira, pessoal, existe uma maneira de vocês entrarem na sala, e eu acho que eu vou ter que adotar isso aí com vocês, que é direto pelo Google Sala de Aula, que não precisa pedir permissão para entrar na sala. Se coloca lá o link direto no mural da turma. Se coloca o link. Mas como são duas turmas, aí cada vez a gente tem que usar um link de uma turma. Eu explico isso numa outra aula. Existe essa maneira, tá? Bom, eu vou ter que voltar para o quadro. Se aparecer a Paloma, pessoal, se vocês quiserem me ajudar, vocês dão um oi. Eu vou ligar o monitor auxiliar. Se eu notar que a colega está pedindo permissão, eu corro aqui. Mas eu tenho que vir aqui também, não adianta. Bom, eu liguei um monitor auxiliar que eu tenho aqui, que pelo menos eu consigo lá. Vamos voltar lá para o quadro. Pessoal, estou vendo o quadro aqui. Bom, vamos ver se vai ficar nítido para vocês o que eu estou desenhando aqui, que é um triângulo retângulo. Pessoal, ficou visível aí para todos esse triângulo retângulo, pessoal? Está visível, pessoal? Está visível? Tá. Sim, professor.
Vocês querem que eu aumente o zoom aqui, aproximo mais? Só para ver Pra aqui, mim tá ó. bom. Tá bom assim, pessoal? Só assim, ó. Eu posso aproximar um pouquinho mais, ó. Melhorou ou piorou? Cortou um pouco a imagem. Cortou? Afastar um Cortou um Então tem pouco. que pouco. diminuir. Assim, né? Sim. Assim ficou bom. Tá. Então vamos deixar ele assim, né? Tá bom, então. Então, pessoal, temos o triângulo. Isso aqui a gente já conhece, esse triângulo do ensino fundamental, tá? Ele é triângulo retângulo, né? Porque ele tem um ângulo reto que tem esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo significa ângulo reto. Ângulo reto vale 90 graus. Pronto. Outra coisa que a gente tem que saber de um triângulo, que somando os ângulos internos dele, os valores desses ângulos internos, sempre dá 180, independente do triângulo. Independente se ele é retângulo ou não, independente do triângulo, resulta sempre 180. Tá, ó. Agora sim, Thalia falou novamente. Tomara que eu tenha conseguido a tempo permitir a colega entrar em sala de aula. Vamos ver. Estou olhando para o monitor aqui. Bom, ela vai aparecer aí. Espera. Não apareceu ainda. Não apareceu. Meu Deus. Que coisa. Tá, vamos lá. Pessoal, então, assim, ó. E a questão nos traz aqui, ó, que esse ângulo aqui, ó, vale 40 graus. Isso que eu estou escrevendo em azul é os dados que está nos fornecendo. Que mais a questão nos fornece? Que esse lado aqui, ó, daqui até aqui, vale 12. É isso que a questão nos traz. E aí, ele chama esse lado aqui de Y. Aí, Paloma, muito boa noite. Boa noite, senhor. Não estava conseguindo entrar na aula. Não, mas era eu que me atrasei em te dar a permissão. Eu peço desculpas, que eu estava aqui no quadro e não tinha visto. Não, capaz. Mas que bom que está aqui comigo. Então tá, olha só, pessoal. Tudo que está em azul, a questão nos dá, tá? Ela é um triângulo retângulo, que eu sei por causa disso aqui. Diz que esse lado, ó, que vai daqui até aqui, vale 12. Diz que esse lado que vai até aqui, vale Y, incógnita. E esse daqui até aqui vale X, incógnita. Muito bem. Então, ele quer que a gente forneça para ele qual o valor desses lados. Quais lados? O X e o Y. Então, através das razões trigonométricas de seno, cosseno e tangente, que a gente vai tentar calcular, perfeito? Então, vamos para o passo a passo. Primeiro aqui, lugar, nós vamos escolher se a gente vai começar calculando pelo X ou pelo Y. Eu escolho. Eu quero começar pelo X. Daqui a pouco um de vocês quis pelo Y. Tudo bem. Mas, por um, a gente tem que começar. Então, nós vamos calcular. Cálculo do X. Quanto vale o X? É esse X aqui. Não precisa escrever isso aí. Eu só estou dizendo o que nós vamos fazer, tá? É lógico que os cálculos têm que aparecer em ordem, tá? Tá. Então, tá bom, pessoal. Então, a primeira, isso aqui é importante, ó. A primeira pergunta que eu faço para mim mesmo, tá? A primeira pergunta que eu faço para mim mesmo essa aqui a gente já respondeu. Não, ainda não respondeu. Nós passamos para calcular o X, né? Então, o que a gente vai perguntar?
o que o x é? A primeira pergunta, o que é o x? Em termos de o que é o x? O que é esse x aqui? Então, assim, faltou um detalhe eu falar. Nós conhecemos esse ângulo que vale 90 e esse que vale 40. Claro que se esse valer 40, aqui é 90, ali só sobram mais 90, esse aqui vai valer 50. Mas a questão me dá esse ângulo. Então, é porque quer que eu analise partindo desse vértice. Vértice é esse pontinho aqui, que eu exagerei. Então, nós vamos nos colocar neste vértice e analisando o triângulo, tá? Então, o que acontece? Sempre oposto ao ângulo reto, tá? Vou botar em vermelho aqui, ó. Sempre oposto ao ângulo reto, nós temos um dos lados, que é o oposto, mas esse lado, num triângulo retângulo, recebe o nome de hipotenusa. Então, significa, eu vou abreviar aqui hipotenusa, tá? HIP. Vamos melhorar um pouquinho essa abreviatura. HIP. De hipotenusa. Então, sempre oposto ao ângulo reto está a hipotenusa. Então, o Y é a nossa hipotenusa. Tá bom? Agora, se eu estou aqui, cateto adjacente e cateto oposto são os outros dois. Bom, o oposto, pessoal, cateto oposto, é sempre quem... Se eu estou agora no 40 aqui, né? Primeiro eu boto a hipotenusa e depois eu boto os catetos. Se eu estou aqui, quem é que está oposto a mim? Quem é que está na minha frente? É o 12. Então, o 12 aqui será o meu cateto oposto, que eu estou abreviando por C de cateto e O de oposto. E, finalmente, aí eu dou uma parada para ver se todos entenderam. Aqui, desse meu lado, eu tenho outro cateto. Por exclusão, só pode ser o cateto adjacente, né? Mas, está do meu lado. Adjacente quer dizer vizinho. Quem são meus vizinhos aqui? Este lado, mas esse lado já tem nome, hipotenusa. Então, só pode ser aqui. Então, o X é o cateto adjacente. Um pouquinho que eu vou correr ali para o monitor principal para dar autorização para a Brenda entrar. Bom, eu dei a autorização, espero que daqui a pouco apareça a Brenda aí na sala. Parada, eu vou me virar aqui para o monitor. Pessoal, entendido o que eu faço para o primeiro, na verdade, o que antes dessa primeira pergunta, eu devo identificar no triângulo, já que são razões trigonométricas no triângulo, quem é a hipotenusa, quem é o cateto oposto, quem é o cateto adjacente. Pergunto se todo mundo saberia fazer isso aí, antes de responder essa pergunta aqui. Alguma dúvida? Querem mais uma explicação sobre isso ou está tranquilo? Tá tranquilo. Tranquilo? Obrigado, Karen. Tá, pessoal? De vez em quando vocês têm que me dar uma orientada. Ó, pessoal, o professor, entendi, não entendi, etc. e tal, tá? Tá, beleza? Então, eu vou continuar, tá? Eu vou entender que, se os senhores estiverem quietos, é porque os senhores estão entendendo, tá? Isso eu vou entender. Ou os senhores estão entendendo ou estão dormindo, né? Mas espero que estejam entendendo. Vamos lá. Identifiquei aqui em vermelho, tudo certinho. Nós vamos para calcular o X. Então, o que é o X aqui? O X é o cateto adjacente. Tá bom. Aí a gente parte para aquele nosso macete, aquele processo mnemônico, que é o SOHCAHTOA. Peço desculpas, quem não esteve na aula passada não vai entender de sair disso aí, mas vamos tentar explicar. SO é uma abreviação, SOH, K,
C-A-H. Toa. Nós vamos usar o SOCATOA. O que significa? Isso aqui é sempre uma divisão. O SO significa que seno é o cateto oposto dividido por hipotenusa. O C de cosseno. Cosseno é o cateto adjacente dividido por hipotenusa. K. E a tangente, que é outra razão trigonométrica, então, seno, cosseno e tangente, é o cateto oposto dividido por cateto adjacente, tá? Que o nome das razões, aqui o oposto hipotenusa, adjacente hipotenusa, oposto adjacente. E aqui é sempre uma divisão. Tá? Mas nós queremos calcular o CA, o cateto adjacente, né? Que é o A só para nós, aqui. Então, eu não vou usar onde que não tem A. Então, seno vai estar eliminado. Por que eu não vou usar seno? Porque no seno só está envolvendo oposto e hipotenusa. Perfeito? Ou eu vou usar o cosseno, ou eu vou usar a tangente. Porque aparece o Azinho aqui. Perfeito? Então, identifiquei hipotenusa, cateto adjacente e cateto oposto. Sempre me colocando no ângulo que ele fornece aqui. Não aqui no ângulo reto. Uma vez identificado, agora a segunda pergunta que eu faço, o que eu quero calcular o cateto adjacente. Então, eu já eliminei o seno. A segunda pergunta que eu me faço é o que tenho. O que eu tenho em valores? Eu tenho lá em valor o 12. Ó. O que eu tenho? É sempre assim. Eu tenho 12. O que o 12 é? O cateto oposto. Então aqui, ó. Eu não tenho a hipotenusa, eu tenho o cateto oposto. Está aqui, ó. Então, me sobra a usar a tangente. E esse aqui cai fora também. Porque a primeira pergunta eu fiquei em dúvida de qual dos dois eu ia usar. Na segunda pergunta, o que eu tenho? Eu tenho o cateto oposto, que é o valor 12. Então, e 12 é o cateto oposto, está aqui, eu elimino o cosseno. Então, eu só posso usar a tangente. E agora eu passo para os cálculos, que são muito fáceis. Tangente daquele ângulo ali, ó. Nós vamos abreviar a tangente com TAN. Tangente de 40 graus é igual ao cateto oposto. Está lá, ó, 12. Dividido pelo cateto adjacente. É exatamente o que nós queremos calcular. Dividido por x. Bom, aqui nunca é incógnita. Aqui, quem esteve na aula passada, quem não está aqui na aula, quem está hoje, eu vou tentar explicar como é que a gente faz. Isso aqui, nós vamos usar uma tabela que ninguém sabe de cor, talvez alguém que outro aí, que use muito trigonometria, saiba esses ângulos de cor. Eu vou ensinar vocês a saber de cor alguns ângulos, mas não 40 graus. Ele não está entre eles. Só nas aulas que vêm. Então, pessoal, nós vamos ter uma tabela assim, que vai estar essa tabela à disposição de vocês no Google Sala de Aula. Se fosse aula normal, eu ia entregar para cada um uma tabelinha dessas e nós vamos pesquisar nessa tabela o valor de tangente. Ele tem os graus aqui do lado, a gente viu isso na aula passada. A gente olha o grau e vem procurar o valor da tangente na coluna da tangente. No caso, tangente de 40 graus vale 0,8391. Tá? Vale isso aí, pessoal. Então, vamos colocar... só um minutinho que eu peguei o exercício errado aqui. Muito bem. Vamos pegar isso aqui. Agora, ó, substituir. Eu olhei na tabela 0,8391
é o valor da tangente olhado na tabela, igual a 12 dividido por x. Bom, vou isolar o x. Primeiro lugar aqui, ó. Passo o x para o outro lado da igualdade, se aquele divide, lá ele vai multiplicar. Vai ficar 0,83, estou fazendo passo a passo, de 91 vezes x igual a 12. Não resolvi nada ainda. Agora eu tenho que deixar o x isolado. Ó. Ele dividia, passou multiplicando. Então, agora eu tiro 0,8391, que ele está multiplicando, passa para cá dividido. Então, x fica igual a 12 dividido por 0,8391, tá? Bom, para isso, eu vou ter que usar uma calculadora, tá? Ninguém vai pedir esse cálculo aqui para vocês. Até poderia pedir, mas não vou pedir. E não tem por que pedir isso aí, tá certo? Então, pegando uma calculadora, a gente faz esse cálculo. No máximo, 2 casas depois da vírgula, tá ótimo. E chegamos à conclusão que 12 dividido por 0,83 é igual aproximadamente, deixa eu melhorar aqui, não é exatamente, mas é aproximado, que eu só usei 2 casas depois da vírgula, aproximadamente, ó, aproximadamente é assim, ó, como se fosse um tio, um tracinho, né? É diferente de igual, aproximadamente 14,30. Como é que eu soube disso? Eu peguei a calculadora e fiz. Então, vamos dar uma paradinha e perguntar para vocês. Eu vou lá para o monitor principal, perguntar para vocês se está entendido aí, pessoal. Como é que está? Deixa eu voltar aqui para o monitor principal, só para aparecer aqui um pouquinho para vocês. Tá, vamos ver. Eu vi falando a Bianca. Tranquilo, Bianca? Tranquilo, professor. Eu peço 1 milhão de desculpas, mas o teu som está chegando distorcido aqui para mim. Tá ok? Fala mais longe do microfone. É que eu tô encolhido aqui com o frio. Agora sim, Bianca. Agora ficou bem nítido o som. Entendido? Entendido. Tudo certo. Obrigado. Agora é legal. E os demais colegas? Evandro, Matheus, Karen, Leonan, André, Alice, Bianca, Franco, Paloma, Brenda. Certo. Tranquilo? Tá dando para entender, senhora, tranquilo. Então tá, vamos fazer agora um outro, tá certo? Vamos fazer um outro usando o mesmo triângulo, tá certo? Mesma coisa. Quanto mais exercícios a gente fizer, mais fácil vai ser, tá? Bom, vou voltar lá para o quadro então. Esqueci de mudar a posição. Lá no quadro. Olha só, pessoal. Agora nós vamos calcular. O Evandro saiu, espero que a Brenda também saiu. Espero que volte. Bom, pessoal, agora a gente já calculou o x, sabe que o x vale 14,30, nós podemos usar este valor ou não. Vamos supor que eu não queira usar esse valor, tá? Eu não quero usar. Faz de conta que eu não sei quanto ele vale. Tá bom. Tá valendo também. Eu não quero usar. Então, começa tudo de novo. Agora eu vou calcular o y, tá? Vou calcular o y. Eu não quero usar o valor do x. Poderia eu usar esse valor? Sim, posso, mas não quero. Deixa ele quietinho lá. Digamos que eu iniciei um cálculo escolhendo não. Eu tinha o triângulo e aí eu tenho que botar, primeira coisa, o que é azul é me dado. Eu tinha que botar onde está a hipotenusa, oposta ao ângulo reto. Ok.
eu estou sempre aqui, ó, aqui no 40. Então, quem está oposto para mim? Se aqui a hipotenusa está oposto, o cateto oposto. E quem está do meu lado aqui, um é hipotenusa, o outro é adjacente. Então, a primeira coisa que eu boto é os nomes de hipotenusa, cateto adjacente, cateto oposto. Ok? É a primeira coisa que eu boto. Começo sempre pela hipotenusa, que é sempre oposto ao ângulo reto. E depois eu acerto onde que está o adjacente e aonde está o oposto. Eu acho que isso aí está bem entendido, tá? Então, vamos lá. Vamos adiante aqui, ó. Cálculo, agora nós vamos calcular o y, tá? Vamos querer calcular cálculo do y. Eu não sei o valor, mas eu já sei de uma coisa aqui, ó, pessoal. Eu sei que a hipotenusa é sempre o lado de maior tamanho. É um lado de maior tamanho que existe no triângulo. Então, como eu tinha antes calculado, eu disse que não ia usar, mas aqui deu 14,3, a hipotenusa tem que ser maior que 14,3, porque a hipotenusa sempre é o lado maior. Mas vamos lá, vamos prosseguir nos nossos cálculos. Cálculo do y. Então, qual é a primeira pergunta que eu faço? A primeira pergunta, o que quero saber? O que quero saber? Eu quero saber o y, não é? Não é isso. O que quero saber é o y. Então, na verdade, eu quero saber quem é a hipotenusa. Eu quero saber a hipotenusa. É isso que eu estou atrás. O que eu quero saber é a hipotenusa. Ou a gente abrevia ali no SOCATOA só por H, né? Então, vamos lá para o SOCATOA, processo mnemônico. Seno oposto hipotenusa. Seno é cateto oposto dividido por hipotenusa. K. Cosseno, nunca é demais falar. Cosseno é cateto adjacente dividido por hipotenusa. E, finalmente, tangente é o cateto oposto, o valor do cateto oposto, dividido por cateto adjacente. Está aqui o SOCATOA. O que eu quero calcular é a hipotenusa. Agora, o que eu posso tirar daqui? Aqui tem hipotenusa, aqui tem hipotenusa, aqui não tem hipotenusa. Então, não adianta eu usar a razão trigonométrica de tangente. Ela não vai me dar o valor da hipotenusa. Então, eu risco ela. Vocês entenderam? Caiu fora. Ou eu vou usar o seno, ou vou usar o cosseno. Tá bom? Mas qual é a segunda pergunta? A segunda pergunta que eu vou fazer para mim mesmo, isso aqui não precisa escrever, é só saber. A primeira é o que eu quero saber. O que eu tenho. O que eu tenho? Eu tenho de valores, a gente resolveu não usar o 14, então eu tenho de valores o 12, que é o cateto oposto. O que eu tenho é o cateto oposto, que vale 12. Isso é o que eu tenho. Então, eu tenho o oposto, está aqui ele, ó. Aqui não tem o oposto, então cai fora esse aqui e sobra seno. Então, eu vou usar o seno. Então, seno de 40 de novo. Seno de 40 graus é igual. Agora, cateto oposto, agora 12, dividido por quem é? Pela hipotenusa. É o que eu quero, né? Y, hipotenusa, a mesma coisa. Mas vamos botar quem é o Y aqui, então. É a mesma coisa. Então, aí eu vou, de novo, lá na tabela, pego a tabelinha, vejo lá de novo, no ângulo, e vejo agora, na coluna do seno, o valor que é... Deixa eu passar aqui, também que eu não sei tudo de cabeça. Vejo o valor do seno de 40. Aí eu descubro que seno de 40 vale 0,6428.
fui na tabela e olhei. O selo lá na tabela é 06428. Lá na tabela só está com 4 casas após a vírgula. Tem mais casas, só está com 4. Então, 06428 igual a 12 dividido por y. Vamos isolar o y. Passo o y para lá. Agora eu vou fazer aqui, já fizemos o primeiro, vamos fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Passo o y para lá, que divide, ele vai multiplicar. E passo o 064 para cá, que está multiplicando, né? Vai vir dividir. Então, vai ficar assim, ó. Y, para ganhar tempo, igual a 12, que divide por 06428. Então, e aí usa a calculadora. Quanto é que dá isso aqui? Usei a calculadora e vi que deu 2 casas bastam. 18,66. Tá bom? Se aqui tiver a unidade centímetros, isso aqui vai ser centímetros. Se a unidade for metros, isso aqui vai ser metros, tá? Então, é isso aí, pessoal. O que eu descobri, então? Eu descobri que isso aqui vale 18,66 agora. Antes eu tinha descoberto que isso aqui vale 14,3 ou 30, para quem preferir. E realmente faz sentido, pessoal, faz sentido. Esse aqui, que é a hipotenusa, teria que ser o maior, e é maior, tá? E esses dois aqui não tem relação entre eles. Só que nenhum dos dois pode ser maior que a hipotenusa. Perfeito, pessoal. Então, está respondido a questão. Eu poderia ter feito uma outra maneira de fazer essa questão, apenas para mostrar para vocês, aqui só no cantinho, uma vez que eu tinha inicialmente descoberto que esse cateto valia 14,30, foi o primeiro que a gente calculou, eu não precisava, para calcular o y, fazer isso aqui. Eu podia usar o quê? É um triângulo retângulo, eu podia usar Pitágoras. Qual é a relação de Pitágoras? É hipotenusa ao quadrado igual a soma dos quadrados dos catetos. Aí aqui tanto faz eu pegar o cateto oposto primeiro, hoje eu poderia usar isso aí. Então, poderia antes, aqui, a hipotenusa é o que eu não sabia. Ficava a hipotenusa ao quadrado, que é o y, vamos já substituir pelo y aqui, ó, que era o que eu ia calcular. Em vez de hipotenusa, eu já botava y, porque eu descobri que y e hipotenusa são os mesmos. Hipotenusa ao quadrado, que é o y, igual cateto ao quadrado. Digamos que a gente usou 12 aqui primeiro. 12 ao quadrado, mais o 14,30 que eu tinha, isso aqui é ao quadrado também. Cuidado, é 12 ao quadrado e 14,30 ao quadrado. Claro que eu ia ter que usar de novo o calculador. Ia elevar aqui dá 144, aqui eu não sei quanto que dá. Isso aqui dá um pouquinho mais que 186, que 14 vezes 14 dá, na verdade, 14 vezes 14 dá 186, então dá um pouco mais. Mas tudo bem. Tá? E somava e tirava a raiz quadrada. É outra maneira de se resolver. Tá? Se quisesse resolver isso aí. Vamos lá, de volta para o monitor principal. Um minutinho, por favor. Conversar de novo com vocês. O tempo voa de noite aqui. Voltando para o monitor principal. Novamente, pessoal, minha pergunta a vocês é a seguinte. Vocês entenderam isso aí? Tá entendido? Tranquilo mesmo? Obrigado, Leonardo. Tá? Bom, deixa eu olhar uma coisa aqui. Eu vou continuar aparecendo para vocês, não vão aparecer para mim, só para me falar alguma coisa. Leonardo,
eu não tenho feito provas, só tarefas. Mas sim, Leonardo, vai ter uma tarefa, vai ter na tarefa, que a tarefa é dada com antecedência, vai ser no mínimo uma semana, eu aviso, tudo eu aviso, ponho no grupo, ponho no Google Sala de Aula, vai ter questões sobre isso, Leonardo, com certeza, de 1 a 2, tá? Pessoal, só deixa eu ler uns nomes aqui do pessoal que está no grupo. Parei, só um minutinho, pessoal. Não. Quem eu tenho no grupo aqui são os seguintes, aqui, ó. Quem eu tenho no grupo, tá? É Alice Vitória, André Rodrigues, Ariane de Lima, Bianca Silva, Brenda Arruda, Eduardo Hans, Evandro Padilha, Franco Manuel, Karen Larissa, Leonan Machado, Monalisa Valim, Paloma Jardim, Victória Souza, e tem aqui é a Vitória Guterres. Vitória Guterres, tá. Pessoal, eu li esses nomes para convidar quem ainda não está no grupo a participar desse grupo, do nosso grupo. É mais fácil vocês se comunicarem comigo e eu com vocês, tá? Pessoal, não saiu ainda da sala. Ah, não, voltou. Não saiu, voltou. Peço desculpas. Não, Karen, tá ótimo. Você é super participativo. Eu só lastimo os colegas que estavam aqui no começo saírem. Pode ser que deu problema de internet, né? Ou pode ser que só entrou, deu a presença e foi embora. Uma pena. Bom, paciência. Isso é outra coisa. Então, eu convido aqueles que não têm o nome lá a entrarem nesse grupo, mas deixa a critério de cada um. Não vou perguntar pessoalmente. Aqueles que estão me ouvindo, que não estão no grupo, por favor, se quiserem participar do grupo, coloquem aí no chat o seu número de telefone com o DDD. Se o DDD for 51, não precisa, porque o meu é 51, então não tem problema nenhum. E não precisa colocar o DDD. Se ele não for 51, precisa. E os 9 dígitos. Eu vou entender, quem fizer isso é porque não está ainda no grupo e quer participar. Se ele não colocar, é porque ele não quer participar. Tá beleza, pessoal? Faltam 15 minutos, eu acho que dá para fazer mais um exercício ali, rapidinho. Perguntas, pessoal? Tranquilo? Senão a gente passa para o quadro e eu faço mais um lá. Passamos para o quadro? Pode passar. Então tá. Qualquer coisa, me chamem, tá? Não esqueçam, quem quiser participar e não está no grupo, eu sei que eu estou insistindo, é que fica mais fácil de eu me comunicar com vocês e vocês comigo. Tá. Eu vou ter que apagar o quadro rapidamente lá para fazer um último exercício. Não vou passar do tempo, só deixa eu pegar o exercício, já está aqui. Então, vamos lá. Apagador, aqui. Só um pouquinho, vou ficar de costas para vocês, para que eu possa acelerar esse processo aqui. É como se fosse na sala de aula, né? Chega um momento que tem que se apagar o quadro. A não ser que o professor seja mágico, ele apaga o quadro, sem precisar passar o apagador. Ou ele tem um aluno que faça isso para ele. Mas, de qualquer jeito, em algum momento, tem que parar a aula para apagar o quadro. Se ele também usa o quadro, né? Muito bem. Olha só, pessoal. Esse aqui é bem interessante.
ele tem um grau de dificuldade um pouco maior, mas é a mesma coisa. Vocês vão ver que é a mesma coisa. Ó, nessa questão, o triângulo está nessa posição, mas é um triângulo retângulo também. Eu vou falar de costa só para ganhar tempo com vocês aí. O que nós estamos estudando aqui, pessoal, só vale para triângulos retângulos, tá, pessoal? Não vale para outro tipo de triângulo. Tem que ser triângulo retângulo, aquele que tem um ângulo reto. E está aqui o ângulo reto. Então, o triângulo retângulo está aqui. O que é dado para nós agora? É dado para nós que esse lado vale 12, que esse lado daqui até aqui vale 20, ó, tudo em azul é dado, e agora ele quer diferente, ele bota que é x, é esse ângulo interno. Olha só que interessante. Esse aqui é um grau de dificuldade um pouco maior. Ah, agora ele quer o ângulo. Ele quer o ângulo, ele não quer os lados aqui. Então, tá bom. Então, vamos partir para fazer a mesma coisa aqui, tá? Então, olha só. Nós vamos dar, inicialmente, os nomes lá. Vamos ver, eu tenho que apressar um pouquinho. Vamos botar onde está a hipotenusa, começando sempre pela hipotenusa, onde está o cateto adjacente, onde está o cateto oposto, tá? Logicamente que nós vamos nos posicionar aqui, ó, nesse ponto, tá? Nós vamos olhar o triângulo de lá para cá, daquele ponto para cá. Mas a hipotenusa fica sempre aonde? No lado oposto ao ângulo reto que está aqui. Então, a hipotenusa está aqui, ó. Essa setinha aqui, ó, que não ficou legal, mas agora eu melhorei, é a hipotenusa. Aqui, 20 é o valor da hipotenusa. Bom, olha só, se fosse para calcular isso aqui, ó, pessoal, esse valor do lado, eu ia dizer para vocês, não usa trigonometria, usa quem? Relação de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Mas, aí eu conseguia esse cateto aqui. Mas não é isso que eu quero. Eu quero esse ângulo. Então, tem que usar a trigonometria. Tá bom? Aqui está a hipotenusa. Eu estou aqui. Oposto, eu estou aqui. Oposto a mim está quem? O cateto oposto. Então, aqui é o cateto oposto. E quem é esse outro aqui que eu não sei o valor? É o cateto adjacente. Bom, aqueles de vocês que quiserem calcular, mas não é isso que a questão pergunta, mas se eu quiser calcular o cateto adjacente através da relação de Pitágoras, tudo bem, não tem problema nenhum. Nós vamos calcular o x ali, tá? Agora é um pouquinho diferente, tá? Nós vamos calcular o x. Então, o nosso raciocínio é muito semelhante àquele outro, aqui. Tá? E nós vamos botar o SO, que é o processo mnemônico, o processo de memória, né? Seno é o cateto oposto por hipotenusa, né? O cosseno é o cateto adjacente por hipotenusa, dividido, né? Por é dividido. E toa é o cateto oposto pelo adjacente. Vamos lá. Agora nós temos que raciocinar aqui um pouquinho diferente, mas só aqui. O que eu tenho? Quando eu tenho 3 incógnitas, se eu tenho 2, eu descubro a terceira. É esse caso aqui, ó. O que eu tenho aqui? Eu tenho cosseno, né? Eu tenho, eu tenho cateto oposto e hipotenusa. Aonde que tem cateto oposto e hipotenusa ao mesmo tempo? Aqui tem oposto, mas não tem hipotenusa. Aqui tem hipotenusa, mas não tem oposto. Ah, oposto e hipotenusa tem aqui, ó. E o seno eu vou descobrir, então, depois. Então, pessoal,
por eliminação, eu não vou usar cosseno e não vou usar tangente. Porque o que eu tinha? Eu tenho esses dois aqui, ó. Então, eu vou usar seno. Beleza? Então, uma barbadinha agora. Eu continuo os cálculos. Já sei que eu vou usar o seno, mas seno de quanto, Paulo? Seno de x. Agora eu vou ter que descobrir. Seno de x. Seno de x é igual ao quê? Cateto oposto, que é 12, dividido por hipotenusa, que é 20. Olha só que barbadinha aqui. Ó, isso aqui é só dividir 12 por 20. Quanto é que vocês acham que vai dar isso aí? Dividir 12? Bom, se não faz de cabeça, eu divido com a calculadora. Mas eu sei que vai dar, isso aqui vai dar 0,6. Tá? Deu exatamente da 0,6. Ah, mas Paulo, como é que eu vou descobrir o ângulo? Lá os ângulos têm 4 casas. Então, eu ponho 4 casas aqui, ó, depois da vírgula. Já tem uma, boto mais 3 aqui, se eu quiser, né? Então, 0,6 mil. E aí eu chego lá na tabela, essa aqui é um pouquinho diferente. Eu procuro na coluna do seno qual é o número que é mais próximo, que aparece aqui, de 0,6 mil. 0,6000. Aí eu estou lá procurando. Claro que vocês não estão com a tabela na mão, vão ter um pouco de dificuldade. Mas o número mais próximo que eu tenho lá corresponde ao ângulo de 37 graus. Eu ia procurar o número, ele corresponde ao ângulo de 37 graus. Então, o seno, que é aproximadamente esse valor, corresponde a um ângulo de 37 graus. Então, o x aqui vai valer 37 graus. Foi um pouquinho diferente, mas nada de difícil. Tá certo? Eu estou com 6 minutinhos, mas eu acho que vai dar para encerrar antes. Pessoal, antes de eu sair lá do quadro, eu já saí, mas antes de eu tirar de lá, alguém quer me fazer alguma pergunta ou está tudo entendido? Desculpem, pessoal, solucei aqui. Para mim, Esse tudo local certo, onde- não tem nenhuma pergunta. Obrigado, Karen. Os demais Tudo colegas certo, também? Ótimo, então. Então, vou sair lá do quadro. E a gente vai encerrar a aula, novamente dando o aviso de participar do grupo, tá? E de não deixar, espero que todos tenham registrado a presença, basta uma vez. Então, muito obrigado, pessoal. Desejo que todos fiquem com Deus. Nosso próximo encontro é somente na terça que vem. É uma aula só por semana, infelizmente. Bom, então, terça que vem, nosso encontro. Eu lembro no grupo, lembro no Google Sala de Aula. Mas qualquer coisa que precisarem de mim, usem o WhatsApp e me chamem por lá. Muito obrigado, pessoal. Uma boa noite. Até mais. Boa noite, Obrigada. até a próxima. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau.